glórias a Deus. Estamos iniciando mais um programa Dias Melhores, né? Para nossa 89 FM e estamos, esse é o segundo sermão dessa série profética, 30 sermões para início de 2026. E o texto que eu coloquei refletindo durante esses dias está no livro de Isaías. Eu vou ler apenas o início de um texto que está no número 63, capítulo 63 de Isaías, que diz assim: eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém se achava comigo. Por que eu estou escrevendo esse sermão? Porque todos nós passamos um momento de aperto, de constrangimento. Essa palavra constrangimento é uma forma de demonstrar na gramática algo que a gente esteja se sentindo imprensado, mas constranger é imprensar, é levar contra, é deixar apertado. E quantas vezes na nossa vida a gente se sente assim, apertado, constrangido, oprimido, sufocado e nos sentimos só. Quem disse esse texto que eu li para vocês em Isaías, no capítulo 63, versículo 3, apenas o início, as duas primeiras linhas do capítulo, né? Foi o próprio Deus. Claro que aqui ele está fazendo menção ao sacrifício de Jesus, que passou todo tipo de situação de aperto, aflição e constrangimento, né? Profundos constrangimentos no corpo, na alma e do espírito, para entender que quando a gente está assim, muitas vezes a gente se sente só, e Deus, ele não sabia como é sentir isso. É um Deus não dorme, Deus não tem fome, Deus... A própria Bíblia diz, meu Deus não dorme, não cochila, não dorme, Deus não tem fome, Deus ele é ação, é poder, é o poder, todo o tempo poder, ele é, amanhã ele será e continuará sendo, porque ele sempre será Deus. E esse texto ele fala que o próprio Deus declara, diz, eu sozinho pisei as uvas no lagar e ninguém dos povos estava comigo. Isso é uma declaração de Deus apontando para nossas almas, para coisas que a gente sente no dia a dia. Quantas vezes a gente está aflito assim, e o texto que eu coloquei nesse segundo sermão profético, de uma série de 30, né? Claro que eu posso gravar outros sermões, mas para essa série do programa Dias Melhores, da nossa 89 FM, eu coloquei como títulos: muitos veem ou apreciam, muitos apreciam o vinho, mas, né, eu coloquei aqui, mas ninguém aprecia o esmagamento. Ora, todos nós sabemos que o vinho não é um refrigerante que você põe algumas substâncias ali e pum, gera um suco, um líquido, uma coisa para refrigerar. Não, o vinho ele tem todo um processo. E quando eu coloquei aqui, todo mundo quer apreciar a beleza do vinho, comemorar com o vinho caro, né? Tem autoridades aqui no Brasil que só tomam vinhos caríssimos, né? Reis tomam vinho, príncipes, e uma grande parte das autoridades do Brasil, bom, é o que sai na mídia, que eles tomam aqueles vinhos, né, caríssimos. Todo mundo quer apreciar, né, apreciar, e a Bíblia fala muito em vinho, e no primeiro sermão dessa série, 30 sermões proféticos para 2026, eu preguei sobre a transformação da água em vinho, e seguindo mais ou menos o parâmetro. Claro que no decorrer a gente vai transladando, né, modificando, passando para novos patamares, novos assuntos, novos temas. É essa nossa intenção. E só Deus sabe quanto custa o vinho da minha vida e da tua vida. Só Deus e você sabe quanto custou o vinho da sua vida, quanto doeu, quanto cansou, quanto chorou, quanto ficou amargurado, quanto se sentiu sozinho, quantas vezes não disse não vou conseguir, eu não resisto mais, quantas vezes não teve como dormir porque a alma estava inquieta. Então todo mundo sabe apreciar um pouquinho de
vitória que eu e você tenha. Pouquíssima gente apreciou você pisando sozinho no lagar e buscando alma, como a minha falecida mãe dizia, arranjando força onde não tinha. Mas, na verdade, a gente sabe quem é que tem dado força a você, quem tem protegido, quem tem guardado. E nessa série específica dos 30 sermões para 2026 do programa Dias Melhores, eu vou pregando e vou também já martelando ali. Pregar é martelar, né? Vou fixando a palavra, porque se você se identificar com alguma dessas coisas que a minha boca está falando, se ela encontrar guarida na sua alma, na sua situação, também a solução que eu vou apresentar é plenamente aplicável e eficiente para todas as adversidades, né? A Bíblia diz, em Cristo em tudo foi afligido. Então, ele precisava conhecer as nossas dores, porque ele é Deus. E Deus não sente dor, Deus não sente fome, Deus não sente sede, Deus não pode ser tentado, Deus não é cuspido, né? Cuspido, esbufeteado, açoitado, enganado, roubado, traído. Essas coisas só a gente, nós seres humanos, é que temos essas coisas. Então, Deus nunca poderia saber como seria isso. O que é que ele fez? Ele veio e tomou forma, ele foi envasado, o bom vinho de Deus, né? Até a Santa Ceia, ele diz, fazer isso em memória de mim. Quando a gente celebra a Santa Ceia, a gente coloca aquele vinho, na Igreja Católica tem o vinho também, ali celebra, né, o sangue de Jesus, a presença de Jesus, e a própria Bíblia diz que o sangue, a alma está no sangue, né? Se Jesus disse que aquele vinho é o sangue e a alma está no sangue, aquilo ali representa a figura do nosso Senhor Jesus Cristo. Inclusive, na Igreja Católica é a transubstanciação, né? Diz que Jesus se transforma naqueles elementos. Nós evangélicos acreditamos que representa a presença de Cristo. Cada um na sua fé. Aqui neste programa e nos meus sermões a gente não discute religião. A gente fala do cuidado e do amor de Deus sobre minha vida e sobre sua vida, tá certo? Então, muitas coisas que a gente construiu, ninguém percebeu. Ninguém percebeu o quanto você teve que de enfrentar, de cuidar. Quantas vezes a gente tem que ter nossas obrigações, sorrir, né? Quem é empresário sabe muito disso, quem é empregado sabe muito disso, quem é educador sabe muito disso, quem é enfermeiro, quem trabalha na área de saúde, técnico de enfermagem, quem é um médico, quem alguns outros profissionais liberais, talvez nem tanto, né? Mas aqueles que estão no lidar todos os dias com dores, né? Pode ser dentro de uma casa. Eu passei por essa experiência de cuidar de alguém que a gente ama, da terceira idade, que teve um acidente vascular hemorrágico, ou então uma outra situação, um Alzheimer, uma doença de Parkinson, e você tem que cuidar com amor, e no outro dia você tem que estar sorrindo, você tem que estar vibrante, você tem que estar positivo, tem que fazer o que tem que se fazer bem feito, com a alma rasgada, com a alma dorida, com a alma partida. São momentos que a gente está sendo exprimido como vinho no lagar, né? Deus prova, tá? Mas esse processo onde a gente está sendo provado é um das coisas previsíveis para se alcançar a promessa de Deus, viu? As coisas que vêm de mão beijada, fácil demais, e essas coisas você sabe muito bem onde arranjar coisas rapidinha, promessa de conseguir tudo e ser tudo, sem sofrer nada, sem pagar preço de nada. Isso aí tem direto nos aplicativos, na internet, nos comerciais, nos outdoors da vida. Promessa de Deus com confiança, com certeza de que vai alcançar aquilo. A gente tem que passar pela prova. O próprio Cristo passou, né? Diversas, né? Muita gente diz, não, Jesus passou pela prova no deserto. Aquilo foi apenas uma das provas, né? Uma das muitas provas. E ninguém viu, né? Enquanto você fazia suas coisas, suas atividades, que seja no seu lar, na sua casa, no ambiente de amizade, no seu namoro, no seu noivado, você não podia
transferir aquela dor, ou demonstrar que estava sentindo aquela dor, e tem que suportar aquilo sozinho, e toca a vida. Então são momentos no lagar, momentos das provações, momentos que a gente está sendo oprimido, e como o próprio Deus falou no texto que a gente leu, nesse momento a gente se sente, eu sozinho, espremendo ali no lagar. Lagar é o lugar onde se espreme a uva, viu? Lagar é o lugar onde você pisa na uva. Então a uva ela tem um diferencial, vou até falar nisso, os diferenciais, os prognósticos da uva. Quando eu disser, eu tenho certeza, quem é que gostaria de nascer uva? Depois do que eu falar aqui, certamente muito pouca gente gostaria de nascer uva. Eu gostaria de ser outra fruta, né? Sei lá, alguma outra fruta, mas a uva aqui, o destino dela, a princípio, parece não ser muito desejável não, viu? E a vida, como eu falei, você tem de continuar. E a vida não para enquanto a gente está sofrendo. Se uma das coisas que eu aprendi depois de sexagenário, né? É uma palavra bacana, né? Sexagenário é que a vida não para enquanto a gente sente dor. A gente tem que escutar palavras de ânimo, palavras de força, palavras de esperança, de encorajamento. Aonde é que você pode se dizer no direito de que ninguém te ama, que Deus não te ama, quando Deus levanta pessoas como eu, que uma hora dessa era para estar deitado ali na minha rede, olha, estou aqui dentro do carro, para gravar uma palavra da parte de Deus para te levantar, para trazer refrigério, para reanimar você, para trazer força a você, para ministrar a unção de Deus, bênção sobre sua vida. Só o amor de Deus faz isso. Então, a princípio, vá se sentindo amada, vá se sentindo amado, protegido, querido, observado, porque uma das coisas que eu me esforcei muito para constar inúmeras vezes aqui no sermão é que tem a promessa, tem a prova, tem um momento do processo de ser exprimido, mas tem a presença de Deus na sua vida. Nosso Deus não é aqueles amigos que a gente tem, amor até a eternidade que a gente arranja por aí pela vida, porque eu vou te amar, e na primeira situação a pessoa não vai amar nem ele mais, quanto mais, né, não tem as amizades. Não, Deus não é assim. Deus, ele permanece com você na prova. Então, eu não sei o que é que está aqui, tipo de luta de lagar você está enfrentando. Uma coisa eu posso te garantir, Deus está com você. Viu? Se Deus te fez tomar conhecimento, que seja agora online, que seja através das ondas do rádio da 89 FM, que seja amanhã, outro dia, de manhã, de tarde, de noite, você vem assistir esse vídeo, que seja aqui no Brasil, no Nordeste do Brasil, onde eu estou agora, que seja no Brasil, na América do Sul, na América do Norte, lá na Arábia, ou em qualquer outro hemisfério, seja lá onde for, saiba que Deus está com você. Deus está com você, Deus está cuidando de você, e Ele está cuidando para que você tenha vida. Ele sofreu todas aquelas coisas. Ele disse, eu vim para que tenham vida. Ele não disse, eu vim para que você tenha um carro, esse meu carro é um carro antigo, né? Um carro de muitos anos. Ele não veio para que você tivesse a maior mansão de São Paulo, que tivesse o melhor emprego no Palácio de São Paulo, do Rio, de Brasília, que fosse... Não. Ele veio para que você tenha vida. Ah, mas isso aí, que tipo de vida? E vida em abundância. Olha, querido, se a gente tem gozo, tem saúde, tem direção de vida, tem a bênção de vida, tudo que você for fazer, você vai prosperar. Às vezes a gente acha que recebe uma palavra dessa, Jesus veio para que você tenha vida. Parece pouco. Era bom que ele dissesse, se você tenha vida e ganhasse 4 vezes consecutivo na Mega Sena. Aí você não precisa de Deus, você não precisa de Jesus. Ele vem para que você tenha vida, para quando momentos como esse que você está entrando, entrada de ano, e você não encontrou razão ainda, parece que vai ser a mesma coisa, aparece um coroa de cabelo branco dizendo, não vai ser a mesma coisa não, vai ser melhor, vai ser resolvido, vai abençoar, Papai do céu vai te abençoar, as coisas vão mudar na tua vida. Isso, esse momento de constrangimento, de apertar, é um momento momentâneo, até tempestade. Toda tempestade dos Estados Unidos tem nome, né? Aquelas tempestades dos Estados Unidos, ela não tem nome, mas seja o nome que tiver, tempestade passa.
furacões passam. Sabe o que é que não passa? A Bíblia diz: passarão céus e terra, mar e todas as coisas. O que não passa é a palavra de Deus, a promessa de Deus, do que Deus está reservando para a sua vida, viu? Isso não passa não, tá bom? Isso aí não passa. O texto que eu li é João 10:10. Eu vim para que você tenha vida, viu? E tenham vida em todos os momentos da sua vida. Nos momentos de conquista, no momento de adversidade. A gente acha que só está com Deus no momento das grandes vitórias. É muito mais importante você estar com Deus no momento das suas aflições, das suas batalhas, porque Ele te segura, Ele diz: eu te sustento, não tenha medo. Um Deus que anda com você e diz: não precisa ter medo não. Por quê? Porque eu estou com você. Tá a luta está ali, mas eu estou com você. E se você estiver com Deus, querido, nada pode te derrubar, não vai te matar, não vai te afligir, não vai ser o final, não é o final de nada. Deus está com você, amém? Deus está com você. Eu vim para que tenha vida nos momentos de luta, no momento de conquista, no momento de chorar, no momento de alegria. Eu vim para que tenham vida. Eu gosto muito de ouvir os pregadores dos Estados Unidos, porque ainda primam pela boa qualidade da palavra, não se deixa levar por fantasia, por modismos que a gente está vendo aqui no Brasil, né? Muito modismo, muita coisa. E então muitos sacerdotes dos Estados Unidos têm temor a Deus, viu? A Bíblia recomenda, é princípio de sabedoria ter temor a Deus. Quando a gente começa a botar as vantagens da gente acima da vontade de Deus, perdeu o temor a Deus. Aí não sei qual é o resultado disso, mas se você acredita, você sabe, aqui no Nordeste a gente chama sina, né? Aquelas séries, aquele seriado, aqueles filmes daqui do Nordeste, aí dizia a sina, a saga, né? Saga é aquela aventura, e a sina é de Maria que carrega trouxa, de aquele pote, né? Aquilo é uma sina, coitada, a vida todinha daquele jeito. E eu me lembrando dessa questão da sina, escrevi aqui a respeito a sina da uva, né? A despeito de outras frutas, né, criada, a uva ela já nasce com um princípio determinado de ser esmagada. Você já pensou? A pessoa já nasce com aquela assina, já está traçado, vai ser esmagado. Se a pessoa olhar só para o momento da dor, diz: que sina é essa? A pessoa já nasce, no princípio é tudo tão bonitinho, as parreiras, e tudo encaixadinho, e tudo de piruradinho, e tem a família das roxinhas, né, das uvas negras, e tem a família das uvas verdes, e cada uma mais bonita, mas está reservado para ambas, que serão esmagadas, serão pisadas. Quem é que quer entrar numa vida, né? Como eu disse, a gente quer o prestígio, o cheiro de um bom vinho. Eu quero ter um prestígio de um vinho. Eu não sei o preço de um vinho caro, mas dizem que tem grandes autoridades do Brasil que tomam por dia 4 litros de vinho, que vale aí milhares de reais, né? Então o vinho deve ser uma coisa muito cara, né? Deve ser uma... Mas a uva nasceu para ser esmagada, pisada, machucada. Olha que sina dessa uva, ela nasceu para ser desidratada. Você já comeu passa, aquela coisinha que falam mal no Natal? Eu adoro passa, minha mãe adorava passa. Eu acho uma coisa maravilhosa. É um fruto desidratado, né? Mas continua sendo fruto. Então, tudo que você falar a respeito da uva lembra dor, lembra machucão, lembra estar empressado, lembra alguém estar pisando nele. E a vida da gente é assim. O andar da vida da gente muitas vezes é assim. O começo tudo parece bonitinho, né? Mas tem os processos no meio. E da mesma forma que está reservada a uva ser pisada, como eu escrevi aqui, né? Esmagada, pisada, machucada, desidratada, também tem um final maravilhoso reservado para a uva quando ela se transforma em vinho. Então, o bom de Deus, a Bíblia diz, o bom não é o princípio, o bom é o final das coisas. O bom é o que Deus tem reservado para a minha vida e para a tua vida. Jesus Cristo, ele disse: os dias são maus. Não foi o delegado que disse, não foi o prefeito da cidade, o governador, um presidente que o Brasil tem. Ninguém disse isso. Quem disse isso foi o próprio Jesus.
Os dias são maus, produzem coisas más, são lutas todos os dias. Não à toa dizem, todo dia a gente tem que matar um leão, o outro diz que tem que matar um urso, e é mesmo. E Deus nos dá coragem, nos dá habilidade. Eu, quando era criança, tinha um seriado que chamava Daniel Boone, né? Daniel Boone. Tinha a musiquinha, que eu não vou fazer a vergonha de cantar aqui. Tinha Tarzan, mas tinha Daniel Boone. E a minha geração queria ser Daniel Boone. Ele matava urso com a mão. É uma coisa exagero, é uma hipérbole, é um exagero, mas a seriada é assim. E a gente tem que matar urso todo dia. Você que é mãe de família, você que é mãe solteira, você que é pai que cuida dos seus filhos também, que seja casado, que não seja, mesmo que você tenha que cuidar só de você, você que cuida dos seus pais, você que cuida da sua vovó, você que cuida do seu vovô, Deus abençoe vocês. Logo de entrada, eu também não posso perder essa oportunidade. Deus abençoe poderosamente sua vida, em nome de Jesus. O que eu quero dizer é que todo mundo aprecia o vinho, mas ninguém escolheria esse processo que eu acabei de relatar, né? Alguém que nasce uva para ser esmagado, pisado, machucado, desidratado, uma série de coisas, né? Para você vir assentar na mesa do rei, para o rei poder usufruir daquilo ali. O rei, ele não toma um vinho com... Tadinho, estou tomando, morrendo de pena. Vou tomar um golinho, mas morrendo de pena, porque deve ter sido muito pisado para ficar com esse sabor especial, deve ter sido muito esmagado, deve ter ganhado muita prensa, muito calor, muita pressão, foi fermentado, meteram o negócio dentro para fermentar, e hoje eu estou aqui, sabe? Não, as pessoas apreciam, porque quando está um bem bom, todo mundo quer apreciar, todo mundo quer, como é perfumado, como é maravilhoso, como eu gosto de estar perto, eu quero que esteja na minha mesa, mas na hora do processo, na hora que está sendo esmagado, o próprio Deus disse, eu pisei no lagar sozinho, não havia ninguém, nenhuma tribo que estivesse comigo. Deus disse isso porque ele experimentou a solidão de sacrificar o filho dele por mim e por você. Não tinha ninguém que compartilhasse a dor com ele, mas ele fez isso para também aprender a dor que a gente sente, e dessa feita ele pode dizer, eu naquela hora estava sozinho, você nunca estará. Não estou fazendo poesia. Quem me conhece sabe que tenho 18 livros escritos e longe de mim trazer uma frase de efeito aqui que não estivesse na palavra de Deus. Eu não quero ser verdadeiramente do jeito que Papai do Céu disse, né? Então, o processo da uva é esse, até ser colocada no vaso. Como eu falei, Jesus Cristo, ele passou por todas essas coisas, né? Ele foi colocado, veio em figura de homem. Em nenhum momento Jesus deixou de ser Deus. Ele passou a ser também homem. Sendo Deus, tomou forma de homem. Entendeu? Ele deixou se envasar. Ele entrou na natureza humana e é maravilhoso, né, a forma que Deus construiu, escreveu todo o projeto, para não restar dúvida. Ele disse, olha, vai nascer até de uma mulher, mas será gerado pelo Espírito Santo de Deus, porque a parte que iria continuar sendo Deus foi gerado ali pelo Espírito Santo de Deus. Então ele sentiu todas as nossas dores, né? Ele entendeu o processo que você está passando, viu? Olha, 2026 vai ser uma grande bênção na sua vida. Minha filha, meu filho, 2026 vai ser uma grande bênção na sua vida, em nome de Jesus. Vai resolver, viu? Vai resolver, vai resolver. Vai ficar tudo bem, vai resolver, em nome de Jesus. Diga, eu recebo, viu? Ele é Deus, viu? Ele entrou em forma de homem para entender o processo, né? A gente chama de processo. Esse processo de fazer o vinho não é processo? A nossa vida também. Eu passei por um processo. Amém, né? A gente vai passando pelo processo, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus é Deus. Deus nunca precisou dormir, porque ele não cansa. Entendeu? Se ele é poder, se ele é energia vital, se ele é a vida, é inesgotável. Entendeu? É inesgotável. Então, ele nunca precisou se cansar, ele nunca precisou chorar, ele nunca precisou dormir, ele nunca precisou ter fome, ele nunca precisou ter medo, ele nunca precisou ter dor. Já pensou um Deus com dor? Não, eu quero sentir essa dor que esse homem, essa mulher, esse jovem, esse rapaz, essa moça, esse idoso, essa idosa,
está sentindo. Então, Deus não sente dor, Deus não tem corpo, Deus é espírito, como é que ele ia sentir dor? Deus sentiu dor porque ele aprendeu em Jesus Cristo. Eu digo, eu quero saber. Deus disse, eu vou saber, eu preciso. E Deus é onisciente, ele sabe tudo, desde todos os tempos. Mas essa parte do sentimento, a experiência de sentir, ele não tinha. Ele criou todas as coisas, mas a experiência de ter sono, de sentir fome, de sentir dor, se sentir sozinho, se sentir com frio, com a alma com medo, a ponto de sangrar sangue, ele não sabia o que era isso. Então ele fez isso em Cristo Jesus, para quando fosse hoje, né? O primeiro mês do ano de 2026, levantasse um homem de Deus para dizer, ele entende o teu problema. Não, mas meu problema, eu não vou entrar nos particulares da vida de ninguém. O Espírito Santo de Deus vai se carregar disso com você, no teu problema. Ele conhece, ele sabe. Mas a minha situação é tão suja. Pastor Marconi, a minha situação é tão suja. Querido, quando Deus foi fazer o homem e a mulher, a primeira coisa que ele fez foi botar a mão na terra, tá certo? Então não se preocupe não. Se Deus tiver que botar a mão na terra, seja lá onde for, diz que até no abismo, no céu. O céu não é um canto muito bom não, tá lá embaixo, tá não sei como. Aí Deus diz, vou buscar e vai. E eu vou lhe dizer, Deus vai lhe buscar e vai trazer. E não estou dizendo que Deus vai arrastar, que você vai morrer, não é isso não. Deus vai te arrastar para o lugar de bênção. Ele diz, coloque em alto retiro, tira de baixo, coloca em cima. Dá um soprinho. Já pensou você receber o soprinho da parte de Deus, trazendo refrigério, trazendo bem-estar para a sua vida, em nome de Jesus, viu? É isso que vai acontecer na sua vida, viu, querido ouvinte do programa Dias Melhores? Você que nos acompanha, receba esse é o segundo sermão dessa série de 30 sermões, viu? São 30 sermões para 2026, tudo nesse pensamento, nessa linha de que Deus é consciente, presente e potente, onipotente nas circunstâncias de coisas da nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Ele tem interesse, ouvindo Deus, ouvindo o Senhor. As pessoas, Deus não é fuxiqueiro, ele procura saber para te ajudar, viu? Ele procura saber para te ajudar e diz que ele ama. Olha, quando a gente fala com Deus, ora a Deus, os anjos vêm, recolhem aquilo, transforma, bota numa taça muito bonita, transforma em incenso e leva até as narinas de Deus. O translate, né, um tradutor na tua vida, ele transforma as tuas palavras, mas não transforma a tua dor. Ele não consegue traduzir a tua dor. Eu nunca vi uma tela traduzir, nem cheiro, nem dor, nem ninguém. O Espírito Santo, Deus e os anjos levam isso até a presença de Deus. Quando chega lá, Deus diz, eu sei, eu conheço, meu filho passou por isso, ele e o filho é um. Então eu senti essa dor, né, essa amargura, essa tristeza, essa solidão, esse desamparo, mas eu quero que ele saiba que com ele vai ser diferente, porque eu sou Deus, entendeu? E Deus, um Deus que tem poder sobre qualquer coisa que tenha nome. Como eu falei, até tempestade tem nome e acaba. Deus, o nome de Jesus, Atos diz isso, o nome do Senhor está por cima de qualquer outro nome que haja na terra. Então qualquer problema que você tenha, seja uma doença, não, mas é uma doença tão rara, pastor Marconi, só tem 3 casos na Califórnia, outro lá na Arábia, outro, se tiver nome, o nome de Jesus está acima dessas coisas e tem poder para solucionar, tá certo? E vai solucionar. Vai solucionar, viu? Vai solucionar em nome de Jesus. Receba essa palavra profética. Não sou menino, como eu disse a você, só de sacerdócio, tenho mais de 25 anos, entre consagrado e ordenado, né? Porque primeiro na minha denominação, eu sou da Metodista Wesleyana, a gente primeiro é consagrado, pastor, depois de alguns anos, aí bota nova documentação e passa a ser ordenado a ministro, que é o meu caso, né? Eu sou superintendente da Igreja Metodista Wesleyana e eu não ia ser infantil, menino, de falar coisas que eu não tivesse plena e certeza, convicção daquilo que eu estou falando para a sua vida. É alguém que experimenta Jesus Cristo há muitos anos. E aquilo que eu tenho vivenciado na minha vida vai acontecer como bênção na sua vida também, em nome de Jesus. Vai recebendo aí, viu? Então, essas coisas que você pode estar sentindo, é porque eu estou com medo. Você acha que Jesus Cristo não teve medo? E ele era Deus, sempre foi Deus, continuará sendo Deus. Teve uma hora que ele olhou assim e disse, meu Deus, né, meu pai, meu Deus, meu pai, né?
meu Deus, meu Pai. Tamanho era o medo dele, o desespero, a aflição. É, é, é inenarrável você narrar uma coisa que você tem o poder. Olha, você imagine alguém que tem uma arma muito potente e vem um cara com uma arma calibre 32 e o cara tem todo tipo de armamento e a pessoa fica esperando e decide não usar aquilo. Porque ele vê que se ele usar a autoridade que ele tem para impedir aquilo ali, você não seria abençoado. Então ele olha para o amor de Deus por mim e por você e diz, seja feita a tua vontade, meu Pai. Tá certo? Por mim mesmo, tá vendo? Eu tô suando, ninguém soa sangue porque tá feliz, não é verdade? Espremido como uva. Então, se você está sendo espremido nessa manhã, você vai ver amanhã quando você levantar, amanhã quando você for sair para trabalhar, quando você sair para resolver, você já vai sentir um novo refrigério, já vai sentir a mão de Deus te conduzindo sobre a tua vida. Vai recebendo isso aí que eu estou falando para a sua vida, viu, querido ouvinte? Você que está ao vivo na Rádio 89 FM, vai recebendo essa palavra para a sua vida, viu? E ele identifica, né? Porque às vezes a nossa dor é no corpo, mas eu digo por experiência própria, porque eu sei o que eu já sofri na vida. Eu posso te garantir, você me vê num carro desse, aí não, esse homem deve ser nascido de besta. Eu nunca deixei de dizer nos nossos programas, seja nos aplicativos, na rádio, a minha origem, eu vim numa casa de compensado. Tinha rato, tinha um banheiro só para não sei quantas casas, não sei quantas famílias, uma pia só, era uma coisa, era o famoso desmantelo, mas Deus, eu não me ative só o momento do processo, eu sabia que Deus tinha coisas maiores para a minha vida. Eu sei que Deus tem coisas maiores. Tem um texto que eu amo carregar e gosto muito de falar. Diz assim, porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a seu respeito, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar o final que você está esperando, o final que você esperou faz 10 anos. Como é que eu vou saber que esse vai ser o ano da minha diferença, o ano da bênção? Você vai comparar, viu? Siga essa maratona santa, essa maratona maravilhosa, 30 sermões proféticos para 2026, viu? Estamos no segundo, domingo passado foi o primeiro. Você pode olhar no aplicativo, no YouTube, né? Programa Dias Melhores, no TikTok, Programa Dias Melhores, no Instagram, Programa Dias Melhores, e ali estão os nossos sermões, mas essa série específica dos 30 sermões proféticos 2026, estamos no segundo sermão, né? Então, Deus, ele teve que experimentar, teve coisa que foi novidade para Deus. Olha, quando Deus fez o homem, eu falei que ele criou Adão e Eva, e ele criou Adão da terra. Quando Deus procura Adão, aonde você está? Muita gente diz, mas ele não é onisciente, por que ele não podia ver que estava naquela escolha? É porque Deus nunca tinha visto alguém com medo de morte, alguém com medo da repreensão, das consequências, da aflição, da punição eterna. E o que é que meu Deus faz? Diz, se preocupe, não. Ele feriu aqui, mas virá um que vai ferir a cabeça dele e vai te dar vitória. E o nome desse que vinha, já veio, o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré, tá certo? É ele que te ama, Jesus te ama, tá certo? Deus, quando ele pergunta aonde é que você está, né, a Adão, desculpe, a idade tem que movimentar a perna, né? Deus queria saber o que é que você está sentindo, que tipo de dor é essa que você está sentindo, que eu não coloquei essa dor em você, porque os dias são maus, o diabo veio para roubar, matar e destruir, roubar nossa paz, destruir as coisas que a gente constrói, a família, os nossos empreendimentos. O diabo é o pai da mentira, então ele veio para criar mentiras, para nos destruir moralmente, emocionalmente, né? Como eu disse, as piores feridas são na alma. Eu já passei por isso. Teve um tempo na minha vida que eu andava como se eu tivesse uma espada de gelo no peito. Jesus sarou, viu? Jesus corrige a situação. Não existe situação. Não, estou me sentindo só e eu não tenho ninguém e ninguém me ama. Deus providencia isso, viu? Até isso, Deus providencia e providencia bem, viu?
Deus providencia e está providenciando na sua vida em nome de Jesus, viu? Então, Adão, o que é que você está sentindo, né? No meio das suas lutas, no meio dessas batalhas. E tem uma coisa, sempre eu estou buscando essa similaridade da nossa vida com o texto da vinha, né? Da uva sendo espremida, do lagar, né? Onde a uva ela é esmagada e é produzido o vinho. Então, no processo, você imagina uma uva sendo pisada, ela imagina quão desejada, rica e disputada ela vai ser quando for um vinho nobre. Não sabe, assim é minha vida e tua vida. No momento da dor a gente não percebe, não melhora nada, é a mesma coisa, todo dia pisado, todo dia perseguido, todo dia espremido, humilhado, todo dia alguém por cima e eu por baixo. É porque você não viu ainda o final. Deus viu porque foi Ele que preparou e vai acontecer um final maravilhoso na sua vida, viu? O teu amanhã vai ser maravilhoso em nome de Jesus, viu? Essa história da gente ver o pé por cima e o chão por baixo vai passar na tua vida. A própria Bíblia diz isso. Ele tira de baixo e coloca em cima. Ele diz que a gente não é crina de cavalo para crescer para baixo, não, viu? Ele disse, eu te colocarei em cima e não embaixo. Deus é tão maravilhoso que ele diz, você vai ter dinheiro para emprestar e não vai precisar pedir emprestado. Diga aí se Deus pensa em situações diversas na nossa... Cuida do emocional, cuida do afetivo, do amoroso, do aconchego familiar, da proteção familiar, o nome de Deus, um dos muitos nomes de Deus é Jeová Jireh, Deus de provisão. Ele cuida da tua provisão. Então, muito, mas muito assim, muito mais do que meus dedinhos, muito da gente não ter ficado pelo longo do caminho aí até o ano passado, foi o cuidado de Deus na sua vida. Porque se fosse pela vontade do diabo, tenha certeza, nem eu estava sentado aqui pregando para você e você não estava aí também escutando, não. Deus guardou a mim, Deus guardou a você. É processo, vai passar, viu? Essa luta é processo, vai passar, viu? A gente não vê que algo está mudando, mas tá mudando sim, viu? Você vai sair dessa situação, viu? Você vai sair dessa situação. Claro que eu estou seguindo uma linha de raciocínio, os princípios da coisa, né? Tudo começa bem, como eu falei, a uva, né? No parreiral. Parreira é o pé da uva, né? Aqueles fios e de pendura os ramos das uvas e ali nascem. Então no começo tudo é bonito, tudo é igual a vida da gente, né? No primeiro, né? Tudo no começo é muito bom, no emprego, no casamento, na empresa, um bebê, tudo. Quem tem um filho que está numa idade que está trazendo grandes preocupações, quando nasceu, não parecia um cachinho de uva, ai, como é lindinho, como é cheirosinho, e talvez o cheiro agora não seja tão agradável. Deus muda o cheiro, viu? Está chegando cheiro novo na sua vida. Quando a gente menos espera, chega cheiro novo. Tem uma situação que Jesus estava numa casa, tinha muito cheiro, tinha peixe, tinha muitas comidas, e cheiro de toda a natureza. Chegou alguém e disse, eu quero botar um cheiro novo de Jesus. Tchim, derramou um alabastro lá, quebrou o alabastro, que é um nardo puro, e derramou lá nos pés. Eu quero derramar um cheiro novo em Jesus Cristo. E nesse sermão especial, o segundo sermão aqui ao vivo no programa Dias Melhores, quero dizer que Deus está derramando um perfume novo na sua vida, viu? Receba isso. Deus está derramando um perfume novo na sua vida, em nome de Jesus. Então, tudo no começo, né? Até os bebês. Tudo é duas realidades, né? Como eu falei da tempestade, seja lá que situação for, vai passar, viu? As tempestades, você precisa ter calma e precisa confiar. Todas as circunstâncias que alguém se doeu, que a Bíblia é cheia de situações, pessoa com depressão, Elias tinha depressão, Jeremias, muitos profetas, Deus nunca deixou. Você pode dizer o que quiser, compadre, você só não pode provar que você está sozinho. Falar, todo mundo fala. Então ele dizia, estou sozinho. Davi às vezes dizia, estou sozinho, daqui a pouco dizia, estou não. Eu disse porque
Foi só a alma que quis gritar, mas eu sei que não, o Senhor não me deixa sozinho, viu? Deus não te deixa sozinha, não. Deus não te deixa sozinho. Quem jurou amor para a vida da gente foi embora, meteu o pé, deixou a gente com um monte de responsabilidade, deixou a gente com dívida, mas Deus nunca vai te deixar, viu? E Deus é provisão. Não faz falta. Tá certo? Porque a gente não gosta de ser traído, a gente não gosta de ser enganado, a gente não gosta de ser desprezado, jogado fora, mas Deus nunca te jogou fora, nunca vai te desprezar. Ele cuida e Ele vai providenciar a resposta na sua vida, viu? Confie. Tenha calma e confie, viu? Tenha calma e confie. Como eu falei, né, Jesus... Eu estou falando essa similaridade da uva espremida. Jesus no Getsêmani, ele é tão espremido ali naquele momento que ele começa a gotejar sangue. Eu não acredito que um ser humano possa ser mais espremido do que isso, porque até um infarto, o sangramento é pelo lado de dentro. Qualquer tipo de hemorragia, uma trombose, todo o sangramento, embolia pelo lado de dentro. O de Jesus transbordou a ponto dele minar gota de sangue pelo rosto. Você sabe que naquele escuro, a Bíblia diz que ele gravou o seu nome na palma da mão dele. Então, na hora que ele estendeu a mão, que ele diz, meu Pai, que seja feita a tua vontade, ele olhou assim e viu o teu nome. Você sabe o que é que Isaías diz, né? Esse texto que eu falei. Ainda que uma mãe que amamenta o filho esqueça desse filho, dessa filhinha, eu não vou me esquecer de você, porque eu tenho gravado seu nome na palma da minha mão. Olha quanto Deus te ama. Nem o cara que você ama, que fez a tatuagem, a mulher que você ama, que fez a tatuagem, já mandaram apagar, já mandaram cobrir, botaram um leão e uma rosa por cima. O teu nome não está mais naquele lugar, não. Sabe o único lugar que teu nome está? No lugar correto. Na mão de Deus, na mão de Jesus. E esse é quem importa. E não é tatuagem não, viu? Quem escreveu foi ele, não apaga. Não é maravilhoso? Melhor do que ter uma desse tamanho nas costas. I love fulaninha. Na primeira coisa, meteu o pé, aonde tinha teu nome I love, a pessoa bota um gladiador, bota uma rosa, uma pantera e te passou. Jesus não, Jesus tô com você, tô com você, tô com você, não se preocupe, eu não te deixarei, não tema, eu não te deixarei, não te desampararei, diz o Senhor dos Exércitos, tá certo? Esse momento de Jesus foi tão difícil porque eu não sei fazer milagre. Já orei muitas vezes e Deus já operou milagre. E coisas grandiosas, inclusive na minha vida, né? Principalmente pregadores novos, às vezes são muito eloquentes, são muito preparados, mas não tem a estrada que a gente andou, não viu as coisas que a gente viu, não teve o cuidado, não recebeu os resgates que a gente recebeu. Então eu falo de coisas que eu vi na minha vida, no meu ministério, os milagres, a transformação, né? Então o milagre de Jesus curou um cego, curou um aleijado, curou uma mulher que tinha a hemorragia, que eu até escrevi um pouquinho no final. Então, esses milagres é muito difícil para mim, mas ele é Deus. Então ele não precisou, ele fazia, quero. A pessoa não sei quanto, 30 anos deitada, aí Jesus, se ninguém tem pena de mim, Jesus, quero. Aí a pessoa, pum, fica em pé. Eu quero ver, quero, pum, ver. Eu quero ficar limpo da lepra, mas não tem ninguém que já ficou, ele não perguntei não, quero. Pronto, a pessoa, pum, ficava. Mas nesse momento aqui, além de ninguém nunca ter passado por isso, entendeu? Era um Deus que ia ser exprimido, né? Amassado, pressado. O diabo todo o tempo no ouvido dele dizendo desista, desista, desista. Por que Deus levanta homens e mulheres como eu para dizer a você que não desista? Não tente nada contra a sua vida, acredite, vai mudar, a situação vai mudar. Quem fica dizendo desista, desista, acabou, é o mesmo diabo que queria tentar Jesus e ele perdeu, Jesus já venceu ele, para que você viesse vencer também. Não desista não, não desista da sua vida, não desista da sua família, não desista dos seus empreendimentos, não desista do seu casamento, não desista dos seus filhos, não desista dos seus sonhos, não desista da sua faculdade. Ei, preste atenção, viu? Você que disse que não ia renovar a matrícula esse ano, não está nada escrito aqui em canto, você presta atenção, trate de ir lá amanhã, renove isso aí, viu? Vá de pé, coma bolacha, se não tiver, dê seus pinotes.
Eu quero que você chegue no final do ano e não tenha concluído para você. Aí você vem todo felizinho me contar que foi verdade e eu vou ficar feliz com você. Não faça isso, não desista. Viu? Você não tem o direito de desistir. Não desista de você, não desista das coisas, dos sonhos que Deus colocou no seu coração. Você vai viver cada um deles, em nome de Jesus. Viu? Vai viver os sonhos de Deus na sua vida. Não desista, não. O diabo queria que desista, né? Você vai ser esmagado, esse povo não vai nem reconhecer. Em 2026, o povo quer mais dancinha de TikTok, funk, pancadão e substâncias. Isso não resolve a vida de ninguém. Quem resolve é isso que eu estou falando no nome dele aqui, Jesus Cristo de Nazaré. Ele vai mudar a tua história, viu? Jesus vai mudar a tua história. Jesus Cristo vai mudar a tua história, viu? Tá doendo? Tá doendo muito? Tá sofrendo? Tá partindo? Ninguém se importa? Deus se importa e Ele vai curar. Deus se importa e Ele vai curar, viu? Jesus Cristo vai curar, em nome de Jesus, viu? Tá sangrando, pastor. A minha alma tá sangrando. Ah, já vivi isso. Quem viu com a cara toda sorridentezinha agora, eu já vivi, eu sei. Jesus cura, Jesus sara, viu? Jesus cura, Jesus sara. E enche a nossa boca de riso. Eu já vi dentista encher a nossa boca de dente. Agora, de riso, só Deus, viu? Deus vai encher a tua boca de riso, em nome de Jesus, viu? Deus vai abençoar a sua simples, a solução da tua vida do que é apresentado. Soluções rápidas que não tem processo são de perdedores, que fingem, né? Que são pagas para fingir uma pseudo-felicidade que eles não têm. Jesus vai fazer você ser feliz, viu? Tá passando por um processo. Eu entendo, eu já passei. Talvez eu passe outros, mas venci e você vai vencer também, viu? Eu venci e você vai vencer também. Se não tiver processo, querido, a promessa, o resultado da promessa, na trajetória tem um processo. Se você tem promessa e quer o resultado, né, quer a efetivação dessa promessa, tem um processo no meio do caminho. Ah, mas eu vou aguentar. Vai, porque Deus lhe sustenta. Estou lhe dizendo, pô, acredite, Deus lhe sustenta. Ele tem lhe sustentado até hoje. Ele vai continuar te sustentando, viu? Você não pode abrir mão. Não quero nem ir por esse caminho, deixa para lá. Não é que falar de algumas pessoas que querem dizer que direção são influenciadores da tua vida. Quem influencia a tua vida é Jesus Cristo, viu? E teu amanhã vai ser maravilhoso, em nome de Jesus, viu? Aquele que fez a promessa para cumprir. Influenciador, político, esses mala, principalmente aqui do Brasil, eu não sei as promessas do que sai em televisão, do que sai em boca de político. A nossa esperança está em Jesus e na promessa que Ele reservou. Porque essas pessoas que prometem por aí, eles não são fiel para cumprir. Deus é fiel para cumprir na sua vida, viu? Deus é fiel para cumprir na sua vida. Está em Hebreus capítulo 10, versículo 23, viu? Quem cumpre a promessa, não diz que não vai ter processo. Tem processo no caminho, todo tempo tem processo, mas tem Deus no meio do processo com você, viu? E Ele estando dentro, Ele interfere, tá certo? Eu sou muito, pela minha idade, você imagina, já andei de tudo sem imaginar, de rebocador a navio, a avião de todo jeito, no meio da selva, no meio do... Não estou inventando não, é tudo história. Os aviões antigos, até, não sei se a FAB hoje ainda tem, mas até antigamente, aí tinha, nos pé duro mesmo, né? Os comerciais tinham engenheiro, tinham os técnicos, tinha umas 8 pessoas. Hoje tudo isso foi substituído por computador. Mas os aviões antigos, aí tinha um mecânico de voo. Você tinha que andar no avião, se ele desse um treco lá em cima, o mecânico tinha que dar o jeito dele, né? Ele interferia. Quer dizer, ele estava no meio do negócio. Se eu fosse mecânico, eu dizia, bom, amigo, é o seguinte, o avião não está muito bom, aquela válvula e as mangueiras já não... Entendeu? O pneu e o freio tá... A hélice tá... Os flaps... Então, vamos fazer o seguinte, eu vou ficar aqui embaixo e vocês vão. Qualquer coisa, vocês telefonam, entendeu? Meu número está aqui, ó. Não. O mecânico estava dentro. Por que eu fiz essa similaridade, essa ilustração? É Deus. Ele não precisa estar no teu barco, na tua luta, na tua aflição, no meio do teu desespero.
E a gente chorando não consegue ver muita coisa. Olha, no caminho de Emaús, os homens estavam chorando, andando, reclamando e chorando. Que pode um negócio desse, ninguém viu que ele foi embora. Aí Jesus disse, é o quê, hein? Aí você não sabe não, Jesus morreu. Jesus perguntando, é o quê? O que é isso, a sua aflição? E os caras, quem Jesus? Você não é daqui não, rapaz, você não sabe nada não. Jesus morreu, ele prometeu que ia abençoar a gente, e Jesus, estou aqui. Então, Deus está no processo da tua vida e ele interfere. Agora você imagina um Deus todo poderoso, só que às vezes a gente está na luta, está chorando, está com dor, está de olhinho fechado, aí não percebe. Aí precisa de quem? Precisa do pastor Marconi chegar hoje no programa Dia Melhor e dizer, Deus está com você, viu? Está com você no processo, não se preocupe não. Ah, pastor, mas tá, o processo está doendo. Eu sei, querido, eu sei que está doendo, eu sei. Ninguém é que gosta de dor. Dor é terrível, dor é... Mas vai passar, viu? A Bíblia diz que ele traz o bálsamo de Gileade. Não se sabe bem demais nessa cidade de Gileade o que é que tinha nesse bálsamo, mas diz que quem passava aquele bálsamo, além de sarar, né, sarar o físico, sarava a alma da pessoa. Diz que o cheiro era maravilhoso, né? Não tinha um latafra na vida que superasse o cheiro maravilhoso do bálsamo de Gileade. E o cheiro de Jesus, as pessoas dizem que é a rosa de Saron. É esse cheiro que eu clamo a Deus que chegue na tua vida, viu? Nesse segundo sermão dos 30 sermões proféticos para 2026, né? Nas noites de dor, nas noites de lágrima, se alegre, viu? Se alegre. Muita coisa vai mudar na sua vida. Muita coisa, em nome de Jesus. Não é meu nome, não é no nome da marca de um carro, não é no nome da marca do celular. As coisas vão mudar no nome de Jesus. As coisas, viu? Como eu disse, sócio vai embora, namorado, noivo, noiva, marido, esposa, patrão, mas Deus nunca foi embora da sua vida, viu? E não vai. Deus não vai embora da sua vida, viu? Ele está com você. Você pode ter perdido esposa, dinheiro, pode ter perdido família, parente, pai, mãe, se sentiu só. Eu me senti órfão quando minha mãe... Eu nunca tive pai e minha mãe, eu já... Deus... Quase 55 anos. E eu filho único. Então me senti órfão. Deus, eu cubro. Primeiro que no dia que ela faleceu, me deu logo um refrigério tão grande que eu fiquei assim. Eu não tomei nenhum dopadinho, que a gente chama aqui no Nordeste, é dopadinho, né? Então dá um dopadinho a ele que ele se acalma. Ninguém deu dopadinho. Quem derramou um bálsamozinho de refrigério no meu coração foi Jesus. Chorei o que tinha que chorar, senti o que tinha que sentir, fui protegido do jeito que Deus achou que era necessário. O maior medo da minha mãe era eu sair correndo desesperado no meio da rua, porque era alguém que foi comigo a vida inteira, né? Ela é idosa e eu ficando idoso. E de repente ela foi para o céu, mas aí Jesus chegou e disse, pode deixar que eu controlo. Jesus vai controlar, viu? Jesus está controlando sua situação aí, em nome de Jesus, viu? Seu emprego, sua família, se você pode ter tirado o que tirou de você, não tirou Deus. Tem uma música até antiga, diz que é proibido cantar no YouTube, mas eu também nasci teimoso, né? Disse, se você já perdeu tudo, menos a fé em Deus. Se você já perdeu tudo na vida, menos a fé em Deus, você não perdeu nada. Nada, tá certo? Se não perdeu Deus, não perdeu nada, viu? Se você tem Deus, Ele tá com você no processo, viu? Papai do céu tá com você no processo. Ele constrói, ele reconstrói, porque tudo que eu tinha que dizer para aquela pessoa, e eu digo para você, é que nenhuma perda é grande o suficiente se essa perda não inferiu na gente, nas pessoas que nós amamos. Bens, objetos, coisas pessoais, Deus construiu, Deus constrói de novo. É isso que eu tenho dito minha vida inteira. Só que às vezes o apego excessivo é tão grande que a gente vai dar uma palavra que é lenitiva para a pessoa e a pessoa recebe com amargura, já não basta a dor que ela está sofrendo. Na hora que a gente está ferido, é hora de receber bálsamo, tá certo? A gente recebe o bálsamo, eu já perdoei essa pessoa e abençoei, tem mais essa, viu? Não é porque alguém... Quantas vezes na minha vida, hoje não tanto, mas quantas vezes eu evangelizei dentro de trem, dentro de ônibus, no meio do comércio, na feira, gente puxando arma. Eu não quero nem saber, eu ia lá e evangelizava e a coisa, gostou, não gostou, eu estava ali abençoando, né? E sei que vidas foram abençoadas. Foi para isso que nós sacerdotes fomos chamados,
viu? Os padres foram chamados, os pastores foram chamados, somos vocacionados. Isso não é profissão. Quando você vê um bonitão, com essas igrejas muito modernas, cheia de coisa que a gente sabe como é que está hoje, cheia de técnicas e coisas, tem que ver se foi chamado, tá certo? Porque quando é chamado é vocacionado, não quer saber, tem que fazer, ele vai, não sabe nem por que tem que... A gente vai, viu? A gente vai e faz, porque é aquilo que Deus... E tem uma coisa, Papai do Céu não fica devendo nada a ninguém, viu? Se você planta uma semente, ele multiplica por 100. Deus não fica devendo nada a ninguém. E também não é por isso que a gente faz para Deus. É por amor e gratidão. É uma coisa meio até difícil de explicar, né? É que o amor de Deus, quando entra no coração da gente, aí transborda dessa maneira, o cálice transborda para a sua vida. A água que salta para a vida eterna é essa, que entra aqui e tchum, transborda para a sua vida em nome de Jesus. Seja abençoado aí em nome de Jesus, seja abençoado. Quem garante a sua bênção está com você, viu? A terra prometida, né? Deus prometeu a terra prometida, mas estava com aquele povo, de dia e de noite. Será que Deus não tinha outras coisas a fazer na terra? Ele deu ordem. Não, tudo lá vai deixar no piloto automático. Nada vai sair da ordem de Deus. Mas eu quero andar com esses que estão andando na prova, tá certo? Deus está presente na tua vida, na tua prova, viu? E você vai chegar na terra prometida, tá certo? Todo mundo quer ser, eu falei de todo mundo quer ser um vinho muito raro e caro. Todo mundo quer ser o rei Davi, mas não quer sentir as dores e o processo que o rei Davi passou, viu? Desde menino, o pão que amassado que Davi teve que comer. Ninguém quer o processo, não. A gente quer as benesses do reino, né? Que é isso que a mídia hoje ensina um mar. Você sabia que... Claro, eu tenho minhas formações, eu não sou um leigo, tenho um mestrado, tenho um doutorado, tenho algumas pós-graduações, né, especialização, e existem estudos que a geração 60 e 70 pode não ter o desenvolvimento de habilidades na área da cibernética, dessa área aí, mas ele tem capacidades emocionais e cognitivas que essa geração nova não tem. Você sabe por quê? Porque não houve o teste de resiliência necessário, não foi provado o necessário para desenvolver algumas faculdades, algumas capacidades, e nós somos uma geração que a gente quebrou na marreta, como diz a história, entendeu? A gente trilhou o caminho que essa nova geração está caminhando por cima, tá certo? Então Deus sempre foi comigo e Deus está com você, viu? E vai abençoar a sua vida, viu? E não vai te abandonar, não. Tem gente que diz que não abandona a gente. Na primeira topada que a gente dá, aí o dedo, a topadinha de nada, o dedo lá, Deus não. Deus, ele acompanha, viu? Ele tá com você, viu? Ou você que está terminando de criar seus filhos, ou você que teve filho agora, que está passando pelo processo, Deus está com você, ele vai te dar vitória em nome de Jesus, viu? A vitória de Deus está chegando na sua vida. Tem um mandamento. Jesus disse, vamos passar para o lado tal. E todo mundo entrou no barco. Jesus, se eu fosse Jesus, querido, eu vou lhe dizer um negócio, e se você não fizesse também, aí você diga, não, eu não faria. Se eu fosse Jesus, que sabe andar em cima das águas, que sabe voar, que sabe estar num canto e aparecer no outro canto, ele fez isso. Não foi depois que morreu, não. Isso aí depois que morreu ele fez, mas durante ele era vivo, ele estava no palácio lá no templo, e que queriam apertar ele demais e apedrejar. Ele desapareceu, apareceu lá no... Então ele é Deus. Então, se eu sendo Jesus, que sabe aparecer e desaparecer em outro lugar, que dá ordem aos anjos, os anjos levariam ele para outro lugar, que pode andar em cima das águas, eu ia entrar num barquinho que estava previsível, cair um toromó do mundo, levantar uma tempestade, em tempo daquele barco afundar, e o povo depois sair falando mal de mim. Olha, Jesus, o barco que ele estava afundou. Eu não ia, não. Porque a expectativa não era muito boa. Então, e ele sendo Jesus, ele mandando o povo ir. Então ele dizia assim, vá que eu abençoo vocês, não vai morrer ninguém. Pronto. Jesus dizendo, tá garantido, ninguém ia morrer, mas ia ser um sacolejado grande. E o que foi que Jesus fez? Pode olhar, o barco vira, não vira, sacode, não sacode, quebrou o mastro, rangendo tudo, as tábuas tudo rangendo, água para tudo quanto era lado, frio, o trovão, o relâmpago, escabrum, escabrum, escabrum. Aí quando eles olharam, eles disseram, rapaz,
Esquecemos, olha quem está dormindo ali. Quem está dormindo lá? Jesus. Diz estar deitado com a cabeça no travesseiro. Muita gente, teologia, a gente tem que saber o que está escrito na Bíblia. Esse travesseiro que fala aí são sacos de areia. É para dar estabilidade às embarcações. Chama lastro, né? Navios grandes e pequenos têm isso, o lastro. Então, esse travesseiro que Jesus estava deitado, não um travesseiro de espuminha macio. Jesus achou um saco de areia, um saco de algum material, de estopa, não sei, que tinha areia dentro. Jesus botou a cabecinha lá e vamos tirar um cochilinho, né, papai? Porque a viagem era longa, era lá para o outro lado e vamos chegar. E por que Jesus foi dormir? Porque ele sabia que ia chegar. Porque quando ele está dentro da prova com a pessoa, o barco chega, o carro chega, a casa chega, o emprego chega, a firma chega, a saúde chega. Quando Jesus está com você, chega, vai chegar. Só que o povo tinha esquecido quem estava dormindo do lado. Aí vai quebrar, vai morrer, meu Deus, ai, vai morrer, lá vai. Aí alguém olha e diz, não é Jesus não, esse menino, não esqueci. Ele tão quietinho. Por que ele não está com medo? Porque ele tem todo o poder, somente. Mas ele podia até ter escolhido não ficar com a gente, mas ele escolheu ficar com a gente na prova. Durante o processo ele quer estar lá. Pode estar lá relâmpago, trovão, pode ser o movimento, o barco rangindo para tudo quanto é lado. Ele está lá, alguém chega lá e diz, o senhor não se importa. Olhe que atrevimento. Se eu fosse Jesus, primeiro eu não ia. Segundo, quando eu acordasse, eu dizia, mas rapaz, você não sei não, viu? Se eu não me importasse, eu estava aqui com você, camarada. Eu sei andar em cima da água. É claro que eu me importo com você. Então, aplique isso à sua vida. Ele não tinha necessidade, ele é Deus. Uma hora dessa, Deus era para estar olhando o Rio Sena, olhando a Torre Eiffel, olhando os montes andinos, olhando as criações dele. Sabe onde ele está? Com você. Como é que eu sei disso? Ele levantou um homem de mais de 60 anos para ficar uma hora dessa no programa Dias Melhores para pregar uma palavra dessa para você saber. Querido, se isso não for uma prova, o que é que um homem como eu, com vida resolvida, entendeu? Tá fazendo uma hora dessa, falando do amor de Deus, se não fosse o amor de Deus na tua vida. É claro que é com você. É claro que ele te ama. É com você. Ele está com você. Não tenha dúvida, não. Ele está com você, viu? Na sua luta. Porque eu não tenho dormido. Ele não sabia dormir. Depois ele aprendeu. Jesus não estava dormindo, ele aprendeu. Ele disse, dormir é bom. Minha filha vai dormir. Meu filho vai dormir. Então, eu não durmo porque eu estou preocupado. Não vai acontecer mal nenhum, não. A Bíblia diz, ele acampa seus anjos ao seu redor. Viu? Não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Ele diz, eu sou o sentinela. Eu que te guardo. Ninguém pode tirar você da mão de Deus. Tá certo? Deus está operando na sua vida, em nome de Jesus. Viu? Tá tirando sono, vai dormir. É porque eu não tenho paz. Ele diz, a paz do Senhor que excede todo o entendimento. Tudo que você compreender de paz é pouco diante da paz que Deus tem para ministrar na tua vida nessa noite. Eu já vou estar encerrando, daqui a pouco o diretor está avisando que está estourando o horário. Antes de eu encerrar agora com as palavras finais aqui, eu quero pedir, você que gosta do nosso trabalho, nos segue lá no YouTube, né, Programa Dias Melhores, no Instagram, Programa Dias Melhores, no TikTok, porque aí mais pessoas são abençoadas, tá certo? Eu sou pastor há mais de 25 anos, né? Já passou, é porque eu estou ficando velho, estou ficando... estamos em 2026, né? 26 anos de consagrado. Antes eu pastoreava, mas não era pastor consagrado. Depois fui ordenado, etc. E nunca fui assalariado de igreja. Nunca. Já pastoreei igrejas enormes. Já construí igrejas enormes. Nunca fui... Eu sou funcionário público federal aposentado, então tenho minha aposentadoria. Eu faço por amor. Porque eu acredito que Deus te ama. Eu acredito que Jesus te ama, tá certo? E acredito também que ele está ministrando essa paz que excede todo entendimento. Uma paz que tem coisas que não pode chegar em alguns lugares.
A paz de Deus chega nos lugares que sejam necessários. É porque minha paz é espiritual, é feitiçaria, é voodoo, é no amor, é na família, é no comércio, é financeiro, é o agiota, é perseguição, é débito com aquelas pessoas que não é para dever. Seja, a paz de Deus chega, viu? E eu já vi e posso testemunhar. Milhões de vezes que Deus estendeu a mão e diz, não, vem cá, chega, pronto. E fica guardado. E todo mundo fica assim, deixa pra lá. Porque Deus guardou, Deus está te guardando. Vai ser abençoado, viu? Filipenses 1,6, viu? Aquele que iniciou a boa obra vai aperfeiçoar. Do mesmo jeito que no início tudo parece bom e daqui a pouco tem um processo do esmagamento da uva e depois o final, a uva maravilhosa, aquele cheiro maravilhoso, aquele odor maravilhoso, aquele sabor dos etnólogos que sabem apreciar vinho, né? Eu não tenho a qualificação, mas caríssimo, né? Vinho caríssimo. Então, do mesmo jeito, é esse vinho novo chegando na tua vida, viu? E que você seja um recipiente novo também. Jesus disse, não posso botar um vinho novo num odre. Odre é uma sacola de couro, toda remendada, velha. Então eu repreendo todo o remendo da tua vida. Eu profetizo Deus refazendo tua vida por completo. Deus não faz recalchutagem não, viu? Ele faz nova criatura, tudo novo. Seja renovado nesse programa Dias Melhores, tá certo? Seja renovado em nome de Jesus. Seja renovado pelo poder de Deus. Viu? Ele vai. Aí diz que Filipenses 1,6 diz que ele vai, o bom é o final das coisas, ele vai aperfeiçoando, né? Deus está aperfeiçoando sua vida, viu? Deus está aperfeiçoando, está trazendo, né, algo novo através dessa palavra que eu estou ministrando para a sua vida, está te fortalecendo, viu? Para que você se fortaleça, viu? Aqui é melhor que Bioton Fontoura. Seja fortalecido, meu filho, minha filha, viu? Terezinha Pereira, Marilda, Damiana, Osmar e outras centenas de pessoas aqui estão usando. Eu estou com alguns celulares aqui e ao vivo na rádio, né? Você seja fortalecido nesse programa Dias Melhores, segundo sermão dos 30 sermões proféticos do programa Dias Melhores. E quem não sabe ainda, meu nome é Marconi Teixeira, ou pastor José Marconi Teixeira, ou José Marconi. Tem meus livros também, né? Tenho 18 livros escritos aí, tá na Amazon, tá em todo canto aí, você viu? Você vai sair dessa situação. Em nome de Jesus. Ô, pastor, você não tinha dito ainda. Vai sair dessa situação. Deixa eu olhar então nesse aplicativo aqui. Você vai sair dessa situação. Bem, vai sair muito bem. Vou olhar para você. Você vai sair dessa situação. Muito bem. Muito bem. Você vai vencer essa situação. Viu? Você precisa ter alguma coisa para crer. Você sabe o que é pensamento intrusivo? Aquele pensamento ruim que dá... eu quero colocar pensamento bons. Tinha uma mulher que ela tinha... Eu vou finalizar agora que o horário já... A mulher tinha um fluxo de sangue 12 anos. E não tinha ninguém pregando para ela, não. E devia ter muito pensamento intrusivo na cabeça dela. Então, ninguém ama mais você. A família não procura mais ela. Os amigos, as amigas. Amor... Aqui história de amor. Que amor nada. Anti-higiênico o ambiente que ela estava vivendo. Insalubre... Mas aí ela falou consigo mesmo. Se eu tocar no vestido dele. Aprenda isso hoje à noite. Aprenda a conversar com você mesmo. Se a luta é pelo lado de dentro, aprenda a lutar do lado de dentro. Eu estou falando como homem de Deus, viu? Eu não sou psicólogo, mas tenho pós-graduação em psicopedagogia, gerontologia, um bocado dessas coisinhas aí eu já estudei na minha vida, sei o que funciona, mas não estou usando da ciência, das questões, das compreensões do psique. Eu estou falando do nome de Jesus, viu? Ela disse, rapaz, ninguém está pregando não, mas tem um Espírito Santo que está dizendo que tem solução. Não havia registro. Teve alguém na história, vamos consultar... Eita, vamos ver se alguém já tocou no vestido e foi curado. Não, não tem. Vamos ver no Torá, não tem. Os antigos, diz alguma coisa? Não, tem não. É permitido? Não, não é permitido também não. Mas a luta é dentro e eu tenho uma fé que está falando mais alto, eu vou tocar. Do outro lado, quem está no meio da situação só esperando, todo mundo empurrando, empurra Jesus, empurra, 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 empurra. E o povo empurrando, bora Jesus, Jesus fazendo, aqui no Nordeste a gente chama fazendo cera.
Quando a gente quer esperar um negócio, aí fica dando aquele passo mais lento, que é para dar tempo de alguma coisa chegar. Jesus fazendo cera, esperando por você. E ela vem sem força. Alguém que sangra 12 anos não é 12 dias, não. Eu garanto a você que ela não tinha mais força. A força dela é o próprio Deus que está te dando força também. Você, meu querido, minha querida, você, jovem, idoso, idosa, todas as idades. Deus está te dando força, viu? Chegou se arrastando, não havia precedente na tradição, nada. Ela disse, eu vou tocar, não quero nem saber. Pum! Quando tocou, Jesus disse, opa, alguém me tocou. Nem precisava dizer, bastava ele ficar calado e dar uma risadinha, não era? Não era, Jesus só falava, bastava só ele dar uma risadinha, você sabia, filha. Porque ele tem resposta, tá certo? É um processo, vai passar, viu? Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Programa Dias Melhores, eu sou o pastor Marconi Teixeira e estamos ao vivo no programa 89 FM. E você que gosta do nosso trabalho, mais uma vez, fica aqui um apelo carinhoso, né, para que você nos siga lá no YouTube, principalmente o YouTube, para que eu tenha condições de transmitir sempre ao vivo, né, porque eu preciso do número mínimo. O meu Instagram também, eu tenho 1.000 e poucos. Eu nunca pedi para ninguém me seguir, não gosto. O Kawaii tem milhares e milhares de pessoas. Eu tenho mais de 2 milhões de visualização no Kawaii. O TikTok eu não sei dizer quantas pessoas, mas o Instagram e o YouTube é baixo. Eu não, meus aplicativos não são remunerados. Tem aplicativo meu que já depositou, eu não retiro, eu não vivo disso. Nem da igreja eu recebo. É com a finalidade de abençoar vidas. Que Deus continue te abençoando, viu? Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Programa Dias Melhores com seu amigo, o pastor José Marconi. Fica na paz, até domingo que vem. Amém? Tchau. Tchau.